Oi, meus alunos, sejam bem-vindos à aula de Direito do Trabalho 2. No dia de hoje, trataremos sobre a extinção contratual. Vocês, na aula passada, já viram que no Brasil as hipóteses mais comuns de extinção contratual são dispensa e pedido de demissão. Eu fiz uma explicação para vocês sobre essa questão de pedido de demissão, que é utilizado, mas é utilizado esse termo de forma equivocada, porque, na verdade, a extinção contratual por iniciativa do empregado é denominada de de demissão, enquanto que quando a iniciativa do empregado é de dispensa, e a dispensa pode ser com justa causa ou sem justa causa. Mas, em termos gerais, se eu fosse levantar para vocês um panorama, uma classificação geral das extinções contratuais, eu posso dizer que o contrato de trabalho se extingue por duas formas. Primeira, pela via normal. Segunda, pela via anormal. O que é a via normal? É a morte natural do contrato. É a morte natural do contrato. Por exemplo, quando você faz um contrato a termo de experiência, o contrato chega ao seu fim, ele morre naturalmente. Então ele chegou ao seu final e se extinguiu pela via normal. No contrato de empreitada, no contrato de safra, terminada a safra, o contrato deixa de existir. Então é a morte natural. E fora dessas hipóteses, o que eu tenho? A via normal. A via normal entra a dispensa, a extinção contratual por acordo, a extinção por iniciativa do próprio empregado, e também existe a extinção antecipada do contrato de experiência, antecipada dos contratos a termo, porque muitas vezes você pode fazer um contrato de experiência por 90 dias, só que passados 15 dias o empregador pode te chamar e dizer, olha, estou extinguindo o contrato. Aí ela é uma extinção pela via anormal, ou seja, não ocorreu a morte natural do contrato. O empregador antecipou essa morte, e antecipando essa morte, a extinção passa a ser anormal. Mas vamos lá, vamos adiante. Vocês viram que a dispensa contratual, ela pode se dar com justa causa, sem justa causa, e existe a hipótese de culpa recíproca. Então a primeira pergunta é, quando é que o contrato se extingue por justa causa ou com justa causa? Onde está previsto isso? Está previsto no artigo 482 da CLT. O artigo 482 da CLT, ele diz quais são as hipóteses de justa causa no Brasil. E o Brasil adotou um sistema chamado de taxação. Todas as hipóteses de justa causa estão previstas na lei. Enquanto existem países que só simplesmente fazem um conceito de justa causa. A lei estabelece o conceito de justa causa. E ali cabe ao juiz, às partes, aos aplicadores do direito, enquadrar o fato àquele conceito legal. Mas no Brasil, como eu falei para vocês, não existe isso. Existe sim a indicação de todas as hipóteses em que pode ocorrer a justa causa, e lá no artigo 482. Então, vamos lá. Quais são as faltas praticadas pelo empregado que dão ao empregador o direito de dispensá-lo com justa causa? Então, eu quero primeiramente abrir um parênteses aqui. O que é uma justa causa? Justa causa, olhem só o conceito do Evaristo Moraes Filho. É todo ato doloso ou culposamente grave. Então, tem que haver dolo ou culpa do empregado e tem que haver gravidade no ato, que faça desaparecer a confiança e boa-fé existente entre as partes. Faça desaparecer a confiança. Muitas vezes as pessoas, elas confundem e perguntam em audiência, causou algum prejuízo para o empregador? Mas não basta, a lei fala, o conceito fala em desaparecimento da boa-fé. Então, o fato de existir ou não existir prejuízo é irrelevante. Na maioria dos casos, porque tem situações que realmente a gravidade vai se apurar pelo prejuízo causado, porque aparentemente pode ser um fato simples. Por exemplo, você falta um dia, você trabalha 5 anos na empresa, faltou um dia ao trabalho. Naquele dia, você faltou injustificadamente.
Aconteceu um probleminha, você resolveu faltar ao serviço, tá? E qual é a tua função? Você trabalha no escritório da empresa. E causou algum prejuízo para o empregador? Não, aparentemente não, nenhum prejuízo relevante. Agora, vamos imaginar uma situação que você está organizando um grande evento. E você que fará todas as apresentações no evento, toda a organização do evento. E esse evento, ele foi preparado durante 5, 6 meses. E justamente no dia do evento você resolve faltar ao serviço. Aí você causou um grande prejuízo para o empregador. Há uma gravidade acentuada nessa falta. E aí, apesar de ser uma falta, pode gerar a justa causa. Um dia apenas de falta. Então, a gente analisa isso. Mas o que o conceito do Evaristo Moraes fala, e é o que isso, praticamente a doutrina e a jurisprudência adota, é o desaparecimento da boa-fé necessária para a manutenção da relação de emprego. Desaparecida a boa-fé, e vocês vão ver depois que existem vários casos em que o ato praticado pelo empregado não se dá dentro do serviço, se dá fora do serviço. Mas aquilo que ocorreu fora do serviço leva o empregador a não acreditar mais no empregado. Ou seja, a boa-fé desaparece da relação. E é muito importante. A boa-fé é fundamental na relação trabalhista. Então, a justa causa ela é dividida em faltas praticadas pelo empregado, artigo 482, faltas praticadas pelo empregador, é o artigo 483, e culpa recíproca, quando ambas as partes elas acabam praticando faltas simultaneamente. Então, há aí o quê? Há a culpa recíproca, está no artigo 484 da CLT. Gravidade, para caracterizar a justa causa tem que haver gravidade. E essa gravidade ela sempre tem que ser apreciada em concreto. Foi o exemplo que eu dei para vocês, tá? Então você tem que analisar, por exemplo, a personalidade do agente, as condições psicológicas do agente, os costumes, o discernimento do agente, tá? Você pode dizer, mas como isso, professor? Olha só um exemplo. Vamos imaginar que você está na construção civil, num canteiro de obras. E um servente no canteiro de obras chega para o encarregado, para o mestre de obras e profere uma palavra ofensiva. Essa é uma situação, certo? Agora, vamos imaginar que você está numa reunião de diretoria da empresa e um gerente é chamado para dar uma opinião. E ao proferir essa opinião, o gerente trata o diretor-presidente do grupo com palavras ofensivas. São situações diferentes? Sim, são situações diferentes. São costumes diferentes, discernimentos diferentes. Então, naquela reunião de diretoria, praticamente o gerente coloca em xeque a autoridade daquela pessoa que tem o maior cargo dentro da empresa. Já no canteiro de obras, você está tratando muitas vezes com pessoas que já não têm o mesmo grau de instrução que aquelas que frequentam aquela reunião de diretoria. Então, você analisa isso também, tá? Ao verificar se há gravidade ou não na falta. A falta tem que ser atual. A gente costuma dizer assim que você não pode guardar esqueletos dentro de um baú. Então, uma vez que chega ao conhecimento do empregador a ocorrência de um fato suficientemente grave, capaz de fazer desaparecer a boa-fé que deve existir no contrato, o empregador tem que agir imediatamente. Ele não pode ficar pensando o que vai fazer, levar meses para discutir, para verificar se vai dar a justa causa para esse empregado ou não vai dar a justa causa. Não, tem que ser imediatamente. Ele tem que, a gente costuma dizer assim, pessoal, aplicar a penalidade. Mas, para ser mais abrangente, ele tem que tomar providências para aplicar a penalidade. Por que eu falo tomar providências? Porque existem empresas que elas não podem aplicar imediatamente a falta. Porque o regimento interno da empresa, o regulamento da empresa, exige uma apuração, uma sindicância. Então, o que acontece? A empresa tem que instaurar a sindicância. E muitas vezes ela instaura para saber a autoria do delito que ocorreu dentro da empresa. Então, isso leva algum tempo, mas tem que ser um tempo razoável, né? Obviamente. Você não pode levar 3, 4 anos
Você não pode ficar 6, 7 meses. Então, decidindo, tem que ser rápido, mas tem que tomar as providências, tá? Enquanto o empregador está tomando essas providências, a gente diz o seguinte, que o empregador está sendo diligente, ele está praticando os atos necessários para apurar quem foi que praticou a falta, como praticou a falta e qual a gravidade dessa falta e qual o resultado dessa falta, por um meio escolhido por ele, uma sindicância. Então, obviamente que enquanto essa sindicância está em curso, a gente tem que considerar que não haverá quebra da ideia de atualidade. Caráter determinante da falta. Isso é o seguinte, o caráter determinante da falta faz com que aquela falta praticada pelo empregado tem que ter efetivamente gravidade suficiente para motivar o ato do empregador, o ato de dispensar o empregado. Não pode acontecer, por exemplo, o seguinte, 2 empregados praticaram a mesma falta. Os 2 têm o mesmo histórico disciplinar dentro da empresa. Aí o empregador resolve dispensar um com justa causa e o outro não. O outro continua trabalhando na empresa. Ou o outro ele aplica uma pena menor, uma advertência, uma suspensão. Então, isso quer dizer que não houve, a falta não tem caráter determinante. E a falta tem que ter caráter determinante para o empregador. Proporcionalidade entre a falta e a punição. Isso se confunde um pouco com a própria ideia de gravidade. Então, o empregador pode adotar penas disciplinares antes de adotar a resolução quando a falta não for suficientemente grave. Isso também o pessoal costuma chamar de caráter pedagógico. Tá? São coisas um pouco diferentes, mas a pena tem que ter um caráter pedagógico. Vamos imaginar, você trabalha 5 anos na empresa, praticou uma falta hoje, faltou injustificadamente. Causou um grande prejuízo para a empresa? Não, não causou um grande prejuízo para a empresa. A empresa poderá já imediatamente dispensar o empregado por justa causa? Não, porque não há proporcionalidade entre a falta e a pena. O que poderá o empregador fazer? Aplicar uma suspensão, uma advertência, conforme o regulamento da empresa. Mas não poderá aplicar uma justa causa de imediato, tá? Porque a ideia de gravidade existe em situações em que a gravidade, você se verifica a gravidade com o passar do tempo. A desídia, por exemplo. A desídia são faltas praticadas, é aquele empregado relapso, é aquele empregado que age na empresa que não trabalha, não presta o serviço com qualidade e quantidade suficiente. Então, normalmente, a desídia não se verifica num único fato. É um concurso de fatos. Ele praticou uma falta, chegou atrasado no outro dia, se recusou a fazer um trabalho, fez mal feito outro trabalho, e o empregador vai punindo em razão de todas essas faltas. E chega um momento que as faltas são tantas que não faz que a boa-fé desaparece. E aí o empregador não tem outra saída além de aplicar a justa causa. Agora o empregador, obviamente, e eu digo sempre, a última alternativa deve ser a justa causa. Se o empregador, digamos, a situação já está no difícil, as partes não estão mais se suportando, não há mais um bom relacionamento, o empregador deve primeiramente optar por uma dispensa sem justa causa. Não há necessidade, efetivamente isso não é saudável nem para o empregador nem para o empregado, ficarem numa relação de emprego, transformar a relação de emprego num jogo de braço. O empregado falta, traz atestado, o empregador aplica pena e persegue o empregado, suspende o empregado, coloca o empregado em serviço de maior complexidade, mais difíceis, e aí tudo querendo forçar o empregado a pedir demissão. E o empregado praticando atos, tentando forçar o empregador a dispensá-lo. Isso eu vou dizer até que é comum nas relações de trabalho, tá? Esse jogo de braço, quem pode mais. Isso não é saudável para o empregado e não é saudável para o empregador. Então tem que se buscar sempre uma solução mais adequada. E hoje o que acontece? Hoje a legislação, eu vou falar mais adiante para vocês, permite a extinção contratual por acordo. As duas partes querem pôr e as duas têm que ceder. Tá? As duas têm que ceder nos direitos decorrentes da extinção contratual. Então é uma saída razoável, né, efetivamente para essa situação. Então, a falta tem que ser grave, tem que ter atualidade, tem que ter caráter determinante, tem que ter proporcionalidade, tá? Para você gerar uma justa causa. E, finalmente, não pode haver dupla penalização. O que é uma dupla penalização? Vamos imaginar o seguinte, o empregado praticou uma falta.
Aí o encarregado dele aplica uma penalidade. Suspensão de 3 dias. E aí, chega na segunda-feira, o dono da empresa soube desse fato. E chama o encarregado e diz assim, não, você aplicou a suspensão, não, é justa causa, chama o cara e vão aplicar uma justa causa. Só que já foi aplicado, ele já foi punido. E engraçado é o seguinte, que a dupla punição, que é o que eu estou falando para vocês, é muito corriqueira. E muitas vezes na Justiça do Trabalho se reverte a justa causa por causa dessa dupla punição. Chega lá, o preposto da empresa diz, não, a ele já tinha sido aplicada a pena de suspensão. E depois a gente resolveu reverter essa pena, cancelar essa pena e aplicar uma justa causa. E aí o que eu posso dizer para vocês, tarde demais. Já não dá mais para fazer isso, tá? Tem que esperar o empregado praticar uma outra falta. E ela vai ter que ter caráter determinante, tá? Ela vai ter caráter determinante. E uma coisa interessante é a seguinte, quer ver, pessoal? Essa questão do caráter determinante. Vamos imaginar que o empregado praticou 5 faltas na empresa. 5 faltas. Na última, ele foi dispensado por justa causa. A falta de número 4, a ele foi aplicada a pena de suspensão. Se o empregado comparece em juízo e prova que essa última falta não existiu, vamos imaginar o seguinte, a empresa alega que ele faltou ao serviço sem justificativa. E ele comparece em juízo e prova que ele recebeu um atestado médico nesse dia. E que ele entregou esse atestado médico para a empresa. Então, essa falta foi aplicada injustamente. A empresa pode dizer, mas tudo bem, mas ele tem 4 faltas. Perdeu o caráter determinante, porque a 4ª falta, ela não teve caráter determinante para a justa causa, ela teve caráter determinante para uma suspensão. Então, às vezes o empregador fica indignado, mas o cara praticou 10 faltas na empresa e porque só o empregado provou em juízo que a última falta que ele praticou, a última falta que ele cometeu, ela não existiu na verdade, mas e as outras 9? Mas se até aquela 9ª o empregador não aplicou a justa causa, é porque aqueles fatos não tinham caráter determinante para a justa causa. E aí realmente o juiz reverte a justa causa, ou seja, o juiz transforma aquela justa causa em dispensa com justa causa. Porque o empregado, quando é dispensado com justa causa, ele perde, olha só, direito ao aviso prévio, multa de 40% do FGTS, ele não saca o FGTS, ele não acessa o seguro-desemprego, ele não tem direito às férias proporcionais e não tem direito ao 13º proporcional. Então o empregado perde quase tudo, ele fica com férias vencidas se existir, 13º se existir e saldo de salário. Só que muitas vezes esse empregado, é difícil o empregado ser dispensado lá depois do dia 20, do dia 15 de dezembro, por exemplo. Que depois do dia 15 ele já tem, no dia 15 ele já adquire o direito ao 13º integral. Se ele for dispensado em maio, por exemplo, e ele só tem férias proporcionais, 9 dozeavos, o que ele vai receber? Ele tem férias proporcionais, 13º proporcional. Ele vai receber apenas o saldo de salário e mais nada. Ou seja, só os dias trabalhados. E se ele trabalhou apenas um dia na empresa, quando praticou a falta e quando levou a justa causa, ele vai ter um dia para receber do empregador. Se ele não tiver férias vencidas, 13º vencido, tá? Só isso que ele vai receber. Então, olha só, o impacto financeiro é muito grande na vida do empregado. E quando o juiz reconhece que a justa causa foi aplicada de forma indevida, o que ele faz? Ele converte a justa causa para dispensa sem justa causa. Aí ele manda o empregador pagar aviso, multa de 40%, férias vencidas, férias proporcionais, 13º proporcional, manda a empresa emitir novas informações para os órgãos estatais, a fim de possibilitar o saque do FGTS e o acesso ao seguro-desemprego. Outra coisa também, o empregado com estabilidade no emprego, se houver justa causa, ele perde a estabilidade. E quando esse empregado tem estabilidade no emprego e o juiz converte a dispensa converte de justa causa para sem justa causa, o juiz pode tomar 2 procedimentos. O juiz pode mandar reintegrar esse empregado que tem estabilidade. A empresa terá que reintegrar esse empregado e pagar os salários desse período que ele ficou afastado.
até o término da estabilidade dele, ou, que é o mais comum, o juiz converte o período de estabilidade numa indenização. Então, isso é o que pode acontecer. E a conversão em indenização é aquilo que mais de comum ocorre no âmbito do Poder Judiciário. Então, olha só a situação da justa causa, tá? E aí, agora nós vamos lá para o artigo 482 da CLT. Vamos ver quais são as hipóteses de justa causa. Então, não esqueçam, tá, que a aplicação da justa causa tem alguns requisitos que eu falei para vocês: gravidade, atualidade, proporcionalidade, caráter determinante e a impossibilidade de aplicar o bis in idem, ou seja, punir o empregado 2 vezes pela mesma falta. Então, vocês acompanhem lá na CLT, artigo 482, letra A, ato de improbidade. Ato de improbidade é a violação de um dever moral ou legal, delito, desonestidade, má-fé, em geral, crime contra o patrimônio da empresa, pode ser roubo, pode ser furto, pode ser estelionato, pode ser fraude, tá? Uma série de crimes contra o patrimônio da empresa. E pode o empregado, com isso, ser levado a ser aplicada a ele uma justa causa. Só que, pessoal, é o seguinte, e vocês têm que sempre procurar orientar o empregador neste sentido, quando você advoga para o empregador, quando você for advogar para o empregador. A justa causa tem que ser provada. O ônus da prova é do empregador. Então, quem acusa é que tem que provar. Isso é no direito do trabalho, no direito penal, no direito civil, tá? É uma máxima de ônus da prova. Então, quem acusa tem que provar. Então, se o empregado é acusado de furto, de roubo, a primeira coisa que você tem que verificar antes que o empregador aplique a justa causa, é saber se existe prova acerca disso, tá? O seu empregador pode chegar e dizer: não, nós vamos dispensar esse empregado por justa causa, não me interessa. Ele que vai discutir na justiça. O problema é o seguinte, quer ver? Que esse empregado, tá, que foi dispensado por justa causa, sem provas, o juiz não condenará a empresa apenas a pagar aviso, férias, proporcionais 13º proporcional, multa de 40% do FGTS. O juiz provavelmente, se houver pedido, condenará o empregador a pagar uma indenização por danos morais. Isso pode o quê? Pesar muito. Então, qual é a atitude correta? Olha, desapareceu toda a confiança, eu não confio mais naquela pessoa. Mas eu não tenho prova de que efetivamente ele praticou um ato de improbidade na empresa. O que você tem que fazer como um empregado, tá? Como advogado? Você tem que orientar o empregador: olha, não é possível aplicar justa causa. Mais vale, se você não quer mais ele na empresa, dispensá-lo sem justa causa. Certo? Agora tem um detalhe. Não adianta dispensar sem justa causa e daí ficar fazendo comentários dentro da empresa que o cara roubou na empresa. Porque isso provavelmente chegará aos ouvidos daquele empregado e ele provavelmente irá propor uma ação contra o empregador. E poderá ainda fazer o seguinte: entrar com uma ação criminal contra o empregador. Então não tem prova. Não tem prova, não adianta. Você tem que ter aquilo que presume-se a inocência. É isso que você tem que ter, porque muitas vezes o que acontece? Você tem essa convicção. E nas novelas, vocês lembram nas novelas aquelas cenas em que desaparece um anel de uma casa? E daí a empregada doméstica é dispensada por justa causa. E depois de um tempo, a dona da casa, que dispensou aquela empregada doméstica por justa causa, encontra o anel no ralo do banheiro ou em algum lugar da casa. Então, muitas vezes, a gente tem uma certeza, mas essa certeza, na verdade, é amparada apenas numa crença. Ela não tem fatos objetivos, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado com isso, tá? Não pode efetivamente estar acusando uma pessoa sem provas. Você tem que tomar esse cuidado, porque isso é muito comum nas relações de emprego. Depois nós temos uma outra hipótese, além do ato de improbidade, a incontinência de conduta, o mau procedimento. É a vida irregular, incompatível com a condição e com o cargo que exerce, fazendo o empregador perder a confiança. Vamos imaginar o seguinte, que você tem um empregado que é o tesoureiro da empresa. Ele é o tesoureiro da empresa. Ele é um cara que exerce um cargo dentro da empresa que exige uma confiança acentuada. E daí você descobre que esse tesoureiro da empresa, ele está viciado em jogos. Bingo, por exemplo, né? Viciou em jogos.
está devendo, soltando cheque sem fundo, que a vida dele está totalmente destruída por causa desse vício. Então, aquilo poderá o empregador considerar que é um ato, que aquilo praticamente torna inviável a continuação da relação de emprego. Obviamente que, neste caso, aí, o ideal é o empregador dispensá-lo sem justa causa, mas a lei permite efetivamente que aconteça uma justa causa. Neste caso, eu estou falando para vocês que o ideal, de repente, é dispensá-lo por justa causa, sem justa causa, porque o empregador enfrentará uma série de percalços na justiça em relação a este caso, mas teoricamente ele pode ser enquadrado. Só que na vida prática, lá no processo, é difícil você conseguir isso. Mas existe um caso, por exemplo, em que um professor do ensino fundamental, vamos imaginar que esse professor ele foi condenado por pedofilia. É uma hipótese em que torna incompatível, impossível a continuação dele na empresa, naquele colégio, naquela escola. Então, pode ocorrer justa causa? Pode ocorrer a justa causa. Obviamente que pode ocorrer a justa causa com base na letra B do artigo 482 da CLT. Depois nós temos negociação habitual, concorrência, tá? Negociação habitual, concorrência, quebra do dever de fidelidade e prejudicial ao serviço. Então tem dois tipos de negociação habitual. Quando você, por exemplo, é vendedor, vamos imaginar que você vende as bolachas CC, tá? Você vende bolacha CC. Só que a bolacha CC é uma bolacha cara. E daí você, como vendedor da empresa, utilizando o carro da empresa, resolve, quando o cliente não quer comprar a bolacha, essa bolacha CC que você vende, diz, olha, eu tenho a bolacha BB, que é uma bolacha de um concorrente, mas é muito mais barata. Ou seja, você está usando a estrutura do seu empregador para atender os interesses do concorrente, para servir o concorrente. Aí é uma negociação habitual e desleal, uma concorrência desleal, né, que a gente costuma falar. Existe aquela negociação também prejudicial ao serviço. Mas qual é a negociação prejudicial do serviço? Vamos imaginar que você é dono de uma empresa e você chega no escritório, 2 horas da tarde. Aí você vê todos os ambientes fechados, os ambientes abertos, mas sem funcionários. Aí você chega numa determinada sala, um funcionário lá vendendo produtos de cosméticos, por exemplo, para o pessoal do escritório. Você chega e diz, olha, pessoal, infelizmente eu não quero isso aqui. Chama a pessoa que está vendendo, olha, não aceito a venda desses produtos na hora do expediente. Você me desculpa, mas não, eu não quero isso, tá? E você adverte esse empregado, que você não quer que isso ocorra mais. Aí, passados uns dias, você volta à empresa, 3 horas da tarde, novamente a mesma situação. Chega lá, aquele funcionário volta lá novamente vendendo o produto. Aí pode gerar uma justa causa, porque é uma negociação prejudicial ao serviço. Condenação, letra D, condenação criminal transitada em julgada, desde que não haja suspensão da pena. Então, se a pessoa é condenada, vai cumprir efetivamente cumprir a pena aplicada pelo juiz criminal, o que há? Há uma impossibilidade de continuação do contrato. E aí o empregador pode dispensar o empregado por justa causa. Letra E, desídia. O que é desídia? É a violação do cumprimento da prestação qualitativa e quantitativa, que o empregador normalmente pode esperar. Então, o empregador, ele espera uma produção do empregado, e muitas vezes o empregado não entrega essa produção porque falta o serviço, porque chega tarde, porque sai mais cedo, porque não faz o serviço correto, daí tem que fazer o resserviço, tá? Por uma série de situações. E aquilo deixa o empregado, em relação ao normalmente esperado, ele se torna um empregado desidioso, ou seja, ele não produz, não entrega aquilo que o empregador tem direito de receber. Prestação de trabalho com qualidade e quantidade. E se isso for reiterado, o que acontece? O empregador poderá dispensar o empregado por justa causa. Só que na desídia, normalmente, o que acontece? Existe aquilo que eu falei para vocês, que decorre da ideia de proporcionalidade, o caráter pedagógico da pena. Primeiro se aplica uma advertência verbal, depois uma advertência escrita, depois uma suspensão de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Cada empresa tem o seu regulamento. Tem empresa que pode chegar a aplicar até 5 dias. Tá? O máximo que a empresa não pode aplicar uma suspensão
superior a 30 dias, tá? Quando a suspensão é muito elevada, ela pode ser considerada desproporcional e abusiva. Mas o empregador, normalmente as empresas vão até 5 faltas, na sexta falta é justa causa, tá? Normalmente as empresas, o costume é esse no meio empresarial, tá? Então, esse empregado pode ser dispensado por desídia. Na nossa região, o mais comum, a desídia mais praticada é a falta ao serviço sem justa causa, tá? Aquele empregado que falta ao serviço sem justa causa. E aqui nós temos principalmente no verão, uma quantidade enorme de faltas ao serviço. Por uma série de situações, né? Que o empregado passa no verão, né? Existem empregados, por exemplo, que prestam serviço na praia durante o verão. Vende picolé, água, cerveja, vários produtos eles vendem na praia, né? E deles acabam o quê? Eles acabam muitas vezes trabalhando muito durante um dia, tá? Trabalhando muito durante o dia, e no outro dia eles estão, vamos imaginar, trabalhar muito no domingo. Aí no outro dia eles estão numa situação muito difícil e acabam faltando ao serviço, tá? Estão cansados e acabam faltando ao serviço, mas essa falta é injustificada. Então, por vários outros fatores. O nosso índice de falta aqui no litoral é muito alto. Mas não é só aqui não, hein? Praticamente no Brasil inteiro. Quando você chega no litoral, o índice de falta dos trabalhadores aumenta. No interior, o índice de falta dos empregados diminui. E agora, pessoal, letra F, embriaguez habitual. Isso aqui, hoje, tem uma grande discussão na justiça, né? Porque a embriaguez, ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde como doença. Essa embriaguez habitual, ela não é só de bebida alcoólica, é qualquer tipo de droga, tá? Pode ser cocaína, pode ser maconha, pode ser heroína, crack, tá? Desde que seja habitual ou em serviço. Olha só, habitual tem que ser fora do serviço. Então, vamos imaginar uma situação. Você tem uma empresa de ônibus e, de repente, você vai a uma festa, encontra seu empregado, motorista de ônibus, bêbado na festa. Tá? Fora do serviço. Aquilo não é habitual, para você não é habitual. Mas, de repente, você vai em outra festa e novamente ele está bêbado. E depois você encontra ele em outro lugar no final de semana e ele está bêbado novamente. E assim vai. E você descobre que ele é alcoólatra. Tá? Pela CLT, você poderia dispensar por justa causa. Pode acontecer também o seguinte, que a pessoa não é alcoólatra, mas como parece embriagado no serviço, apenas uma vez embriagado, mas ele não é um alcoólatra, ele não é habitual. Isso é suficiente para gerar justa causa. Só que a jurisprudência trabalhista é muito resistente à aplicação desse dispositivo, tá? Aceitam alguns juízes quando, por exemplo, a empresa toma todas as medidas. Primeira medida, chama o empregado. Aconselha o empregado, manda o empregado para o sistema de saúde da empresa. O sistema de saúde manda o empregado para o INSS. Para lá, o empregado aceitando se submeter a um tratamento, a se internado, vamos dizer assim, como o pessoal costuma dizer, numa clínica especializada em reabilitação, o empregado entra em benefício previdenciário. Mas tem aquele empregado que a empresa chama e ele se recusa. E aí, vários juízes entendem que, havendo esse protocolo, esse procedimento, a empresa está autorizada a dispensá-lo por justa causa. Porque qual é o problema? Normalmente, quando essa pessoa que é alcoólatra, que usa qualquer outro tipo de droga além da bebida alcoólica, tá? Ele é dispensado, a tendência é de aprofundamento dessa questão, dessa situação dele, ou seja, ele se aprofunda na embriaguez, porque ele perde o trabalho. Então, tem que haver toda uma consciência social. Aí é uma situação difícil muitas vezes, mas tem que haver toda uma consciência social para tentar recuperar esse ser humano, né? Encaminhando ele para o sistema público de saúde, encaminhando ele para o INSS, se for o caso, encaminhando ele, ajudando ele a se internar numa clínica, tá? Tem empresas que usam esse protocolo, é muito comum. As empresas de grande porte, normalmente elas não dispensam por embriaguez. Elas dispensam por embriaguez quando tentaram de tudo. Ou seja, todos esses procedimentos foram feitos, mas o empregado, infelizmente, não aceitou. E aí não há como manter esse empregado. Mas mesmo assim, essas empresas, elas não dispensam, acabam não dispensando por justa causa. Acabam dispensando sem justa causa. É o que acaba acontecendo, né? Mas existem empresas que dispensam, mas muito difícil.
Eu vou dizer para vocês assim, ó, que há uns 10, 15 anos atrás, era comum, às vezes, a gente receber a ação trabalhista, e nessa ação trabalhista se discutia justamente a justa causa por embriaguez. E essa reclamação praticamente desapareceu. É muito difícil hoje você encontrar uma reclamação trabalhista em que o empregado foi dispensado por justa causa por embriaguez. O empregador hoje, diante dessa grande discussão que existe em cima desse dispositivo da CLT, acaba optando por dispensar o empregado sem justa causa. Vamos lá, letra G. Violação de segredo da empresa. Isso é uma violação do dever de fidelidade. Agora tem um detalhe, pessoal. Segredo tem que ser o segredo, não pode ser qualquer informaçãozinha, né? Porque às vezes o empregado informou para outro o salário de um colega. Isso não é um segredo da empresa. Segredo da empresa é algo que faz a diferença, tá? Que faz a diferença. Eu enfrentei uma vez na Justiça do Trabalho lá em Blumenau, uma situação em que uma empresa fez uma adaptação numa máquina e gerava um cristal de qualidade muito superior a todos os concorrentes. Então, e no local em que essa pessoa trabalhava, inclusive havia um controle de acesso àquele ambiente. Aquele ambiente era fechado, ninguém poderia entrar. E era proibido entrar com celular, qualquer coisa que pudesse registrar a imagem. E um belo dia, numa passagem pelo setor de portaria, esse empregado foi submetido a uma revista. E encontraram na bolsa dele uma câmera fotográfica. E essa câmera fotográfica, a empresa verificou que haviam fotos do maquinário, de todo o sistema de adaptação. Inclusive, aquela, vamos dizer, aquela parte que era fundamental. E o empregado mostrava algumas peças, apontava com o dedo, tal, certo? Como é que era feito a peça. E daí ele disse que não, que queria só mostrar para os filhos a máquina que ele trabalhava. E a empresa, o advogado da empresa foi muito esperto e conseguiu, não sei como, ele conseguiu o quê? Ele conseguiu uma prova de que o empregado já tinha feito numa outra empresa, ele tinha feito já um teste para ser encarregado da empresa, trabalhar como encarregado naquela empresa, tá? Então, diante desses fatos, se formou um vínculo psicológico que me levou a concluir que efetivamente as fotos foram tiradas para entregar para o concorrente. E mesmo que não houvesse violação desse direito, desse segredo, né? O objetivo dele era violar esse segredo. Mas ele violou também uma proibição expressa da empresa, que não poderia efetivamente tirar fotos daquilo ali. Quando ele tirou fotos, ele violou esse segredo que a empresa exigia, tá? E aí foi suficiente para confirmar a justa causa. Nós temos agora a indisciplina ou insubordinação. Qual é a diferença entre indisciplina e insubordinação? Pergunta essa que muitas vezes cai em concurso da OAB e em outros concursos também, tá? Indisciplina. Indisciplina é o descumprimento de uma ordem de caráter geral. Já insubordinação é o descumprimento de uma ordem específica. Por exemplo, se eu digo, os empregados são obrigados a comparecer uniformizados. E se um empregado comparece sem uniforme, ele está sendo indisciplinado, porque ele não está seguindo uma ordem de caráter geral. Agora, se eu chamo um empregado e digo, olha, eu preciso que você faça esse serviço, e ele se recusa, ele está descumprindo uma ordem de caráter direto, especial. Então, não é uma ordem geral, ele está sendo insubordinado. A indisciplina e insubordinação também, normalmente, a justa causa se opera quando ela é habitual por parte do empregado. Ou quando ela gera um grande prejuízo para o empregador, de imediato. Apenas um ato, mas gerou um grande prejuízo para o empregador. Aí pode gerar uma justa causa. Abandono de emprego. Abandono de emprego é a ausência reiterada ao serviço, sem justo motivo. Sem justo motivo. E daí tem um detalhe, tá? Olha só. As pessoas às vezes pensam que existe um prazo para justa causa. Tem que faltar 30 dias. A lei não estabelece prazo.
O único prazo que a lei, que não é a lei, é a jurisprudência, é quando você recebe alta do INSS, você tem benefício previdenciário, você recebe alta, você tem 30 dias para se apresentar na empresa. Se você não se apresentar dentro de 30 dias, a empresa poderá aplicar uma justa causa a você, tá? Agora, vamos imaginar o seguinte, você está a 5 dias faltando ao serviço. Aí o empregador, passando pela rua,